Sob um céu que se agita com uma escuridão anormal e retumbante, Jonathan e Marguerite estão juntos em um campo vasto e desolado. O peso opressivo dos céus parece desabar sobre eles, sinalizando uma ameaça iminente. Marguerite vira-se para ele, sua expressão uma mistura de choque e desespero. Ela chama seu nome, Iona, com a voz trêmula ao insistir que o que ele está prestes a tentar é impossível. Em total contraste com o medo dela, uma risada inocente escapa dele. Ele é um garoto rindo diante do perigo, enquanto ela é uma garota que se desespera perante a escuridão total que ameaça engolir tudo. Ele levanta a mão, um gesto determinado para afastar os pequenos demônios que os confrontam e para estilhaçar a injustiça que zomba da garota ao seu lado. Com uma palavra final e enérgica, Flame, ele libera seu poder. Um círculo mágico imenso e complexo se acende no chão sob eles, suas runas antigas brilhando com uma luz intensa enquanto uma torrente de energia se acumula em seu centro. Essa força foi forjada 5 anos antes. Jonathan Langen, o filho mais velho de uma família ducal, nasceu com uma doença chamada sobrecarga de mana. Embora devesse dedicar seus dias aos estudos e à esgrima, ele mal conseguia sair da cama. Os tratamentos dos médicos não surtiam efeito, e cada dia era uma provação de dor. Ler livros tornou-se sua única fonte de alegria, e ele sonhava em um dia visitar os lugares lendários sobre os quais lia. Confinado em seu quarto, o jovem garoto olhava para um retrato de sua mãe antes de fechar um livro marcado com um curioso brasão de asas de morcego. Ele se lembrava das palavras dela. Sua mãe, que era frágil, faleceu pouco depois de dar à luz. Ela lhe pedirá para crescer forte e se tornar um bom duque. Foi no diário dela que ele aprendeu sobre esses sentimentos, e eles se tornaram a razão pela qual ele continuou. Agarrando um livro, ele prometeu a ela que faria o seu melhor. No dia seguinte, uma criada trouxe uma pilha alta de livros para sua cabeceira. Lord Jonathan, ela anunciou, colocando-os ali. Ele ergueu o olhar da cama e ofereceu um obrigado em voz baixa. Enquanto começava a examiná-los, seus olhos se fixaram em um volume em particular. A lombada estava coberta por uma escrita estranha e desconhecida. Ele nunca o tinha visto antes. Ele ponderou, pegando. Que livro é este? Alguns dias após deixar a mansão, Jonathan senta-se, exausto, refletindo sobre a dificuldade de sua jornada. Ele consegue andar usando marionetes, mas controlar seu próprio corpo esgotado é uma luta constante. Ele questiona se realmente pode viajar sozinho em sua condição, mas seu olhar se firma com determinação, ele já tomou sua decisão. Sua determinação é alimentada por uma dura realidade, ele tem apenas mais um ano de vida. Com o tempo que lhe resta, ele está decidido a ver os lugares lendários da Anedota de Ares, o livro que amava e lia todos os dias enquanto estava confinado à sua cama, com seus próprios olhos. Sua jornada continua na traseira de uma carroça coberta, onde o condutor, um comerciante gentil, se vira para ele. O homem, Sr. Otmar, anuncia que estão quase em seu destino. Com o nascer do sol, a carroça se aproxima de uma pequena cidade rústica, com sua silhueta definida por um grande moinho de vento e vários celeiros contra o céu claro. Passando por um vasto campo de trigo, Jonathan fica maravilhado com a visão, pensando consigo mesmo como aquilo é incrível e belo. Ao chegarem à praça de paralelepípedos da cidade, o Sr. Otmar desce e oferece a Jonathan um pequeno e ornamentado medalhão, dizendo ao garoto para levá-lo consigo. Jonathan aceita com um sincero agradecimento. O comerciante explica que ficará na estalagem no final da rua até concluir seus negócios. Ele reconhece que viajar sozinho é difícil e diz a Jonathan para trazer o medalhão e procurá-lo a qualquer momento se tiver problemas. Com um aceno alegre, o Sr. Otmar se despede. Jonathan, com a mala na mão, acena de volta enquanto se separam na rua ensolarada. Agora por conta própria, ele contempla seu próximo passo, decidindo encontrar uma estalagem e o conforto de uma cama de verdade. Enquanto está ali, ele percebe o quão deslocado deve parecer, uma criança com roupas desconhecidas, e se pergunta o que deveria fazer. De repente, a voz de uma garota interrompe seus pensamentos, exigindo saber de onde ele veio. Assustado, Jonathan ergue o olhar e vê uma jovem com um ar imperioso. Ele começa a explicar que está viajando de Zarturdo para visitar parentes, mas ela o interrompe, afirmando que ela é quem está fazendo as perguntas. Ele entra em pânico internamente, imaginando se ela é filha de um nobre e se preocupando que o fato de viajar sozinho levante suspeitas. Ela ignora seu assistente, Hans, que implora para que ela espere, enquanto um nobre mais velho suspira com sua intromissão. Voltando toda a sua atenção para o garoto, ela pergunta se algo o está incomodando. Quando ele gagueja que está bem, ela insiste, perguntando seu nome. Ele responde hesitantemente, Iona. Satisfeita, ela se apresenta como Marguerite e declara que eles partirão juntos. Para o choque dele, ela o conduz em direção a uma grande mansão, com Jonathan seguindo atordoado, percebendo que uma mentira que contou complicou as coisas. Ele fica chocado ao saber que Marguerite é a filha do Lorde local. Dentro do opulento hall de entrada, ela observa como ele está sujo de sua longa jornada e o instrui a ir tomar um banho primeiro. Depois do banho, Jonathan aparece vestindo um traje de marinheiro limpo e de cor clara. Marguerite se vira para ele, com uma expressão de surpresa ao comentar sobre seus olhos. Ela lhe diz que são como um céu noturno de um breu absoluto. O elogio dela continua, chamando-os de lindos. Um rubor intenso se espalha pelo rosto de Jonathan, é a primeira vez que alguém o elogia. O elogio inesperado desencadeia uma memória dolorosa.
Ele vê as figuras sombrias de sua família, suas palavras cruéis ecoando em sua mente, chamando de inútil em comparação com o talentoso Sieg, dizendo-lhe para simplesmente aguentar e não atrapalhar. Voltando ao presente, ele olha para o tecido limpo de suas roupas novas, chocado com o fato de que essa garota está lhe mostrando tanta bondade, embora tenham acabado de se conhecer. Agora sentados juntos em um sofá, Yonata agradece formalmente a Marguerite por permitir que ele tomasse banho. Ela sorri, respondendo que é dever de uma dama ajudar crianças com problemas. Irritado por ser chamado de criança, Yonatan retruca que já tem 11 anos. O sorriso dela se alarga enquanto ela se levanta, anunciando que acabou de fazer 12 anos. De pé ao lado dele, ela é claramente mais alta. Ela pergunta o que ele acha disso, mas ele só consegue protestar que deveria ser o mais alto. Ele olha para Hans, que parece confirmar que Marguerite tem a vantagem na altura. O nobre de antes, o conde Agenber, confirma, a jovem dama é de fato um pouco mais alta. Marguerite parece triunfante enquanto Yonatan solta um gemido de frustração. A disputa descontraída termina quando uma refeição é apresentada. Uma mesa é posta com uma porção generosa de batatas assadas em molho cremoso, pão fatiado, uma tigela de sopa e um copo do que parece ser suco. Ele sentou-se rigidamente à grande mesa de jantar, com uma refeição farta posta diante dele. Do outro lado, Marguerite sorriu, incentivando-o a comer bastante sem se conter, brincando que era necessário para ele crescer. Com uma hesitação silenciosa, ele simplesmente concordou. Enquanto olhava para ela, uma pergunta surgiu. Ele perguntou diretamente a Lady Marguerite por que ela estava demonstrando tanta gentileza a um completo estranho. Ela pareceu momentaneamente sem graça, descartando a pergunta como se não importasse. Com um sorriso composto, ela explicou que, como nobre, era natural demonstrar bondade aos plebeus. Yonatan aceitou silenciosamente seu raciocínio. A refeição deles foi interrompida pela chegada de um homem distinto à porta. Observando a cena, ele comentou como o ambiente estava animado e perguntou se tinham um convidado. Marguerite, surpresa, o reconheceu imediatamente como seu pai. O conde explicou que ele mesmo estava com fome, então voltou sua atenção para o garoto, perguntando seu nome. Yonata levantou-se rapidamente, apresentando-se como Yona e expressando sua gratidão pelo cuidado. Enquanto isso, Marguerite perguntou ao pai se ele havia terminado seu trabalho do dia. O pai dela sentou-se, com o olhar fixo no garoto. Ele reconheceu que Yona havia viajado um longo caminho totalmente sozinho, ponderando que devia ter sido uma jornada difícil. Em seguida, ele o acolheu formalmente na casa dos Agenber. Marguerite então perguntou gentilmente sobre seus pais, ao que Yona respondeu baixinho que não tinha nenhum. O conde continuou, perguntando como ele conseguiu viver na capital imperial, mas Yona hesitou, com dificuldade para responder. Percebendo seu desconforto, o conde o tranquilizou, afirmando que entendia que algumas coisas são difíceis de discutir. Mudando de assunto, Marguerite anunciou animadamente seu plano ao pai. Na manhã seguinte, ela ajudaria Yona a procurar a casa de seus parentes. Com um olhar de cumplicidade, o conde concordou, dizendo que os ajudaria. Com isso resolvido, ele se levantou da mesa, anunciando seu retorno ao trabalho. Ele desejou que as duas crianças aproveitassem a refeição, e Marguerite respondeu com uma afirmação entusiasmada. Enquanto seu pai se afastava, Marguerite se virou de volta para Yonata. Um silêncio pesado caiu entre eles, seus olhares se encontrando através da mesa. Ele sabia, com um sentimento de aflição, que a busca era uma mentira. O dia seguinte chegou, e com ele, a dura constatação de que não existia casa de parente algum para ser encontrada. Enquanto caminhava pela cidade com Lady Marguerite e seu assistente, Hans, ele sentiu uma pontada de culpa. Eles nunca encontrariam a casa, não importava o quanto procurassem. Sua atenção então se voltou para os habitantes da cidade, cujos olhares estranhos e abertamente hostis estavam fixos em Marguerite. De repente, uma pedra voou pelo ar, caindo bruscamente nos paralelepípedos logo à frente deles. Hans instintivamente se moveu para proteger Marguerite enquanto um jovem garoto, Kurt, era revelado como o culpado. Sua mãe correu, frenética, implorando por perdão pelas ações de seu filho, enquanto Marguerite olhava, chocada, exigindo saber o que ele estava fazendo. O garoto, com o rosto contorcido de raiva, simplesmente gritou para que fossem para casa. Jonathan observou a cena se desenrolar, questionando-se silenciosamente o que poderia levar uma criança a cometer um ato tão imprudente contra um nobre. Sua pergunta foi respondida quando uma multidão começou a se formar ao redor de Marguerite, com o ressentimento latente transbordando. Eles gritavam sobre o sofrimento que suportavam sob o governo do senhor, acusando de espremer os pobres até não poderem mais sobreviver. Vendo a situação se agravar, Hans declarou que deveriam convocar os guardas imediatamente. Mas Marguerite, virando-se para Jonathan com um olhar de desculpas, decidiu que era melhor voltar por hoje. Ela ergueu a mão, impedindo Hans de chamar reforços. Ela se virou e se afastou, com os ombros caídos em derrota. Jonathan a observou partir, concordando silenciosamente com sua decisão. Mais tarde, de volta à mansão, o conde Agenber abordou o incidente com Jonathan. Ele chamou Hans e explicou claramente que havia muitas pessoas insatisfeitas com sua governança do domínio. Jonathan considerou isso. Tal descontentamento não era incomum, mas ele suspeitava que Hans não divulgaria os verdadeiros detalhes da situação. Nesse momento, Marguerite apareceu, com uma expressão séria. Ela o chamou pelo nome e perguntou se poderia falar com ele. Ela o levou a uma sala cheia de livros sobre administração de propriedades. A intenção dela ficou clara para ele, ela queria ajudar o pai, mesmo que só um pouco, aprendendo a governar adequadamente. Marguerite virou-se para responder à pergunta anterior dele, pronta para explicar a hostilidade da cidade.
A razão, ela afirmou claramente, era que seu pai havia aumentado os impostos 3 meses atrás. Ela detalhou que as terras de Agember dependiam muito da agricultura. Até aquele momento, seu pai sempre se esforçou para manter os impostos baixos para que o povo pudesse viver confortavelmente, mas essa política mudou abruptamente. Enquanto Jonathan processava isso, murmurando a palavra mercadores, Marguerite confirmou sua suspeita. Ela acrescentou que mercadores começaram a se reunir sob o teto de seu pai, como se para negócios secretos, e isso não era tudo. Ela confessou que, quando perguntou ao pai sobre os impostos pesados e os mercadores, ele se recusou a responder, dizendo que ela não sabia nada sobre os assuntos do domínio. Com um sorriso triste, ela admitiu que era por isso que fora tão gentil com Jonathan, porque ele havia perguntado sobre o mundo dela. Sua voz ficou mais suave ao admitir que é constantemente culpada pelo povo da cidade pelas ações de sua família. Por causa disso, ela confessou, sentia-se muito solitária. Jonathan ouvia atentamente, com uma expressão sombria. Ele então a olhou diretamente nos olhos e fez uma pergunta direta. Ela ainda acreditava no conde? Surpresa, Marguerite afirmou sem hesitar que sim, insistindo que seu pai nunca faria o povo sofrer sem um motivo válido. Ela reconheceu que seus sentimentos poderiam ser apenas o sentimento de uma filha, mas sabia que seu pai trabalhava tanto pelo povo da cidade que mal dormia. Era por isso que o respeitava tão profundamente. Ela então devolveu a pergunta a Jonathan, querendo saber se ele achava que o pai dela era um lorde cruel. A resposta dele foi simples e imediata. Não, ele elaborou, explicando que não podia saber de verdade que tipo de pessoa o conde era, tendo-o encontrado apenas brevemente. Mas, ele declarou, olhando para Marguerite, que acreditaria em qualquer coisa que ela dissesse. Ele tinha certeza de que o conde devia ter seus motivos. A confiança inabalável dele foi demais para ela suportar. Dominada pela emoção, a compostura de Marguerite finalmente se desfez, e ela começou a chorar. Enquanto ela lutava para conter as lágrimas, Jonathan gentilmente ofereceu-lhe um lenço. Ele implorou para que ela não chorasse, assegurando-lhe que tudo ficaria bem. Ela aceitou o lenço, enxugando os olhos. Uma onda de vergonha a invadiu. Ela achou humilhante ser consolada por alguém mais novo que ela. Ele então a olhou com um propósito renovado. Ele tinha uma sugestão sobre o assunto do pai dela e os problemas da cidade. Eles deveriam investigar juntos. A proposta dele a pegou completamente de surpresa. Ela só conseguiu encará-lo de volta, de olhos arregalados e sem palavras de espanto. Marguerite ergueu o olhar com os olhos arregalados e incertos, repetindo a palavra como uma pergunta. Investigar? Ele confirma a suspeita dela, explicando que, como Hans está de boca fechada, eles mesmos devem descobrir o motivo dos altos impostos. Jonathan sugere 2 planos possíveis. Eles poderiam observar com quem o conde se encontra ou poderiam perguntar pela cidade em busca de pistas. Marguerite, ainda hesitante, pergunta como eles sequer começariam. Apesar da confiança dele, ela permanece incerta, com a expressão nublada pela dúvida enquanto se pergunta em silêncio se uma abordagem tão simples poderia realmente descobrir alguma coisa. Percebendo a hesitação dela, Jonathan pergunta diretamente se ela quer entender as circunstâncias de seu pai. Com isso, a dúvida de Marguerite desaparece, substituída por um sorriso brilhante e determinado. Ela concorda com entusiasmo, declarando que investigarão juntos. Com a nova parceria formada, a atenção deles é rapidamente atraída por uma voz que emana de trás de uma porta fechada. O interlocutor insiste em vender o máximo possível, afirmando que não se importa se o preço aumentar um pouco. As palavras os fazem parar. Eles se encostam na parede ao lado da porta, ouvindo atentamente a conversa clandestina. Ele se inclina e sussurra sua conclusão para Marguerite. Parece que o conde está se encontrando com um mercador. Jonathan percebe que esta pode ser a chance deles de descobrir como o dinheiro dos impostos arrecadados está sendo usado. A expressão de Marguerite é séria enquanto ela absorve a informação. De repente, o trinco da porta estala. Com uma exclamação abafada, Jonathan rapidamente puxa Marguerite para trás de um pilar próximo, bem no momento em que a porta se abre e um homem começa a sair. O homem que sai é Otmar, o mercador. Marguerite pergunta se Jonathan o conhece, e ele confirma, chocado, que viajou na mesma carruagem que Otmar para esta cidade. Ele se lembra que o mercador lhe deu uma placa de madeira, dizendo para levá-la à estalagem se precisasse de ajuda. Ao ouvir isso, Marguerite declara que eles não têm escolha a não ser segui-lo. Quando eles se viram para sair, uma voz severa os paralisa. O conde Agember está parado bem atrás deles, com uma expressão rígida, exigindo saber para onde os dois estão indo. Ele se viu sob o olhar perscrutador do conde Agember. Pensando rápido, Marguerite alegou que estavam procurando a casa de um parente de Jonathan. Atrapalhado, Jonathan concordou e então declarou corajosamente que protegeria a Lady Marguerite a todo custo. O conde, parecendo aceitar a história, ofereceu-se para acompanhá-los, para o alarme de Jonathan. Sua declaração audaciosa ecoou na mente de Marguerite, suas bochechas corando enquanto o imaginava como um cavaleiro valente em um corcel branco, jurando protegê-la. De alguma forma, conseguindo se livrar da oferta do conde, eles seguiram para uma estalagem local. Lá dentro, Marguerite virou-se para ele, expressando remorso por tê-lo arrastado repentinamente. Com um sorriso brincalhão, no entanto, ela acrescentou que a culpa era dele, deixando Jonathan ponderar suas palavras em um silêncio confuso. O propósito deles na estalagem logo ficou claro quando uma atendente os informou que Lord Otmar os receberia em seu quarto. Ele entrou e encontrou um rosto acolhedor. Otmar o cumprimentou calorosamente, feliz por o garoto ter vindo. Jonathan confirmou que havia decidido aceitar a gentil oferta do mercador. A postura amigável do mercador pouco fez para acalmar seus nervos, pois Otmar foi direto ao ponto, perguntando qual era o problema e oferecendo sua ajuda.
Yonatan hesitou, sem saber como começar. Antes que ele pudesse falar, Marguerite deu um passo à frente, assumindo o controle da conversa. Ela se apresentou como a filha mais velha do conde Agenber, para a surpresa de Otmar. Ela afirmou saber que ele estava na cidade a negócios com seu pai e então pediu diretamente que ele explicasse a natureza de suas transações. Percebendo a hesitação do mercador, Yonatan rapidamente acrescentou seu próprio apelo, insistindo que Lady Marguerite tinha suas próprias razões importantes para a pergunta. Suas palavras pairaram no ar enquanto Otmar considerava o pedido deles. Após um momento de reflexão, uma expressão de compreensão cruzou seu rosto. Com um leve sorriso, ele concordou, afirmando que entendia a situação deles. Ela reage com incredulidade, perguntando em voz alta se seu pai está realmente tentando comprar todo o trigo e grãos. Ao seu lado, a expressão de Yonatan reflete a preocupação dela. O mercador, Otmar, confessa que não sabe o motivo. Yonatan especula que pode ser devido a uma colheita ruim, causando escassez de alimentos, mas Marguerite rapidamente refuta a ideia. Ela insiste que seu território é um celeiro e que as colheitas têm sido consistentemente boas. Otmar acrescenta que também achou suspeito e pediu uma explicação ao conde, mas não obteve resposta. Ela questiona internamente os motivos de seu pai, achando a situação estranha, não importa como a analise. Ela considera que ele poderia querer vender por um preço mais alto, mas o mercado já se estabilizou. Vendo sua angústia, Yonatan diz gentilmente que eles não têm informações suficientes e propõe que perguntem aos moradores da cidade por mais detalhes, estendendo a mão para ela. Ele lhe oferece um sorriso tranquilizador enquanto pega sua mão. Marguerite olha de volta para ele, sua expressão preocupada suavizando-se um pouco com o gesto de apoio dele. Colocando o plano em ação, Yonatan chama uma mulher que passa pela praça da cidade, pedindo um momento de seu tempo. Seu chamado não é respondido, pois a mulher se apressa em ir embora sem dizer uma palavra. Tanto ele quanto Marguerite observam, surpresos, enquanto outro morador passa apressado por eles com um carrinho de mão. Sem que eles percebam, um menino de boné espia por cima de um muro baixo de tijolos, com os olhos fixos no par. Ele reconhece a criança do dia anterior. Sua atenção se desvia dos estranhos para sua própria casa, onde sua mãe está servindo uma refeição escassa. Ele olha para o prato vazio e pergunta se é toda a comida que eles têm. Com um sorriso triste e gentil, ela se desculpa, explicando que o dinheiro está curto e é tudo o que podem pagar. Do lado de fora da janela, a expressão de Marguerite se transforma em puro choque. Ela ouviu toda a conversa, e a realidade da dificuldade da família a atinge com força total. Ela fica paralisada, com as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente. Uma terrível constatação começa a surgir enquanto ela olha para a cidade, finalmente conectando as ações de seu pai com a pobreza que acabou de testemunhar. Seu rosto se contrai em angústia, com lágrimas brotando em seus olhos enquanto a terrível percepção sobre seu pai se solidifica. Ela sussurra o nome de Yonatan, sua voz tremendo de desespero. Vendo a aflição dela, a expressão de Yonatan se enrijece com determinação. Ele diz à Lady Marguerite que eles deveriam perguntar diretamente ao conde o motivo dos altos impostos. Ele reconhece que será difícil, mas estende a mão para a dela, oferecendo seu apoio inabalável. Com a decisão tomada, ele garante que está com ela. A carruagem deles avança pela rua de paralelepípedos, em direção à propriedade dos Agenber. Eles chegam à mansão sob a luz da lua cheia. O conde Agenber aparece, surpreso ao vê-los juntos tão cedo. Marguerite dá um passo à frente, anunciando que eles têm algo que desejam perguntar a ele. Dentro do escritório do conde, Yonatan assume a liderança, perguntando respeitosamente se houve algum problema sério com a colheita do domínio este ano. Ele continua, explicando que o povo está sofrendo sob um fardo pesado. Não é fome, ele esclarece, mas sim uma frugalidade forçada, como se estivessem sendo deliberadamente empobrecidos. A expressão do conde muda para uma de surpresa estupefata. O conde encara Yonatan com um novo nível de respeito, comentando que, para alguém pouco mais velho que Marguerite, seus pensamentos são notavelmente perspicazes. Ele acrescenta que Lady Marguerite também deve entender a situação, embora pareça algo improvável de ter acontecido. Yonatan rapidamente defende a percepção de Marguerite. Ele explica que ela tem estudado diligentemente a administração do domínio por um profundo respeito pelo governo compassivo e justo do conde, e que ela compartilha o desejo dele de ajudar o povo. Marguerite ouve, comovida com suas palavras. Encontrando sua coragem, Marguerite se dirige diretamente ao pai. Ela insiste que não pode acreditar que ele imporia impostos tão pesados sem motivo e implora para que ele compartilhe suas preocupações. O conde olha para a filha, e uma percepção surge. Ele admite que ainda via como uma criança, mas agora entende que seus olhos estavam turvos. Ele começa a explicar a complexa situação, revelando que tudo começou no principado vizinho de Ober. As fortes chuvas do ano passado danificaram suas colheitas, fazendo o preço do trigo e dos grãos subir. Na época, ele manteve a calma, acreditando que não era grave o suficiente para causar uma crise alimentar e que suas próprias terras não seriam afetadas. No entanto, ele continua, 3 meses atrás, chegaram relatos do sudeste de que a água havia secado. Yonatan, processando essa informação, pergunta a causa. A resposta do conde é uma única e sombria palavra, gafanhotos. A palavra desperta uma memória nele. Ele se lembra de ter lido os antigos registros do domínio quando ainda estava de cama. Um relato de 80 anos atrás detalhava uma praga de gafanhotos que se seguiu a uma seca e ao aparecimento de um pequeno demônio.
Ele se recorda do texto descrevendo como os insetos, que geralmente agem sozinhos, podem se multiplicar explosivamente sob as condições certas, formando enxames que cruzam continentes e devoram todas as plantas em seu caminho. Sua lembrança detalhada surpreende o conde, que se dirige a ele diretamente como Yona e exige saber quem ele realmente é. Yonatan simplesmente afirma que é um plebeu. Antes que o conde possa insistir, um som agudo de batidas na janela próxima os interrompe, fazendo todos se virarem naquela direção. Um pombo-correio branco entra voando pela sala, com uma mensagem amarrada à sua perna. Vendo o mensageiro urgente, Marguerite pergunta preocupada ao pai se algo aconteceu. Ele pega o bilhete do pombo e lê rapidamente seu conteúdo. Sua expressão muda para uma de alarme enquanto processa a notícia, afirmando que aconteceu há 3 dias. A mensagem confirma seus piores medos. Um enxame de gafanhotos desceu perto da fronteira e está devorando tudo à vista. O conde Agember analisa um relatório, com uma expressão sombria. Ele informa sua filha, Marguerite, que, com base na distância, um enxame de gafanhotos provavelmente alcançará seus domínios em uma semana, talvez até antes. Ele afaga a cabeça dela para tranquilizá-la, afirmando que antecipou a crise e comprou suprimentos de mercadores. Ele está confiante de que o domínio de Agember será poupado. Ela desvia o olhar, com a testa franzida de preocupação. Ela lembra ao pai que suas terras são um celeiro que fornece comida para outros territórios. Se os campos de Agember forem destruídos, ela argumenta, muitas pessoas nessas outras terras passarão fome. Enquanto um assessor se dirige a ele em voz baixa, o rosto do conde endurece, seu olhar fixo e inflexível diante do apelo de sua filha. Sua atenção é interrompida por Yonatan, que se adianta com um pedido. Ele pede para ser levado à fronteira onde se espera a chegada dos gafanhotos. O conde descarta a ideia, questionando que diferença isso poderia fazer, já que não há nada que possam fazer. Yonatan rebate, insistindo que, se partirem imediatamente, talvez cheguem à fronteira antes que o enxame entre no domínio. Ele rejeita veementemente o pessimismo do conde. Ele explica que existem maneiras de lidar com os gafanhotos, como usar campos de queimada para contê-los ou disparar canhões para assustá-los e redirecionar seu caminho. Ele afirma que sabe algo sobre o comportamento das criaturas. Inclinando-se profundamente, Yonatan implora ao conde, com a voz cheia de urgência. Ele repete que, se agirem agora, ainda poderão chegar a tempo. Marguerite observa, sua expressão uma mistura de preocupação e esperança. Inspirada por sua convicção, Marguerite se ajoelha diante do pai. Ela implora para que a deixem ir com Yonatan para ajudar as pessoas. O conde olha para baixo, surpreso com o apelo repentino e sincero de sua filha, enquanto Yonatan observa, também surpreso. Comovido pelos apelos combinados, o conde finalmente cede. Ele concorda com o pedido deles e dá a ordem para que partam imediatamente. 2 dias depois, uma caravana de carruagens e batedores avança ruidosamente pelas planícies, levantando nuvens de poeira enquanto correm contra o tempo. Dentro de uma carruagem, Marguerite olha para fora, ansiosa, perguntando se eles realmente chegarão a tempo. Ao seu lado, Yonatan, agora envolto em seu manto, olha para ela com um olhar firme e garante que tudo ficará bem. Ele olhava para a paisagem que escurecia, explicando seu raciocínio. Como os gafanhotos são diurnos, se já tivessem invadido o território, o céu a sudoeste já estaria completamente negro com eles. Como a noite estava caindo, ele concluiu que não apareceriam antes da manhã seguinte. Virando-se da janela, com sua explicação terminada, ele encarou Lady Marguerite, que o observava com uma expressão solene e de olhos arregalados. Ela pegou a mão dele com delicadeza, fechando os olhos enquanto falava. Agradeceu-lhe por se importar tanto com as pessoas, mas garantiu que estava tudo bem. Seus olhos se abriram, agora brilhando com determinação. Ela declarou que proteger a terra e seu povo era o dever da família Agember. Com convicção inabalável, prometeu fazer tudo ao seu alcance para garantir que ele pudesse voltar para a casa de seus parentes em segurança. Ele olhou para ela, surpreso com a força de suas palavras. Um sorriso suave tocou seus lábios enquanto ele segurava a mão dela com gentileza. Ele lhe disse que seria cruel excluí-lo do esforço. Ela ficou sem graça com a insinuação dele, gaguejando que a participação dele não era o que ela queria impedir. O sorriso dele se alargou, cheio de calor e determinação. Ele afirmou com clareza que já havia decidido, lutaria contra os gafanhotos junto com ela e o conde. Marguerite apenas conseguiu encará-lo, momentaneamente sem palavras. De seu assento próximo, Hans soltou um suspiro divertido. Ele comentou que, embora fosse bom que estivessem tão animados, ele gostaria que Yonatan confiasse um pouco nele também. Yonatan riu em resposta enquanto Marguerite olhava para Hans, surpresa. A conversa deles ocorria tendo como pano de fundo a viagem urgente. Lá fora, a carruagem puxada por cavalos trovejava pelas planícies, levantando nuvens de poeira enquanto corria em direção à fronteira. De repente, dentro da carruagem em alta velocidade, a expressão de Yonatan mudou para uma de alarme agudo. Ele sentiu uma mudança no ar, uma alteração súbita na corrente. A direção do vento havia mudado, um acontecimento que ele reconheceu instantaneamente como um mau presságio. Ele olha pela janela, seus olhos se arregalando em alarme. Ele reconhece a massa escura que se aproxima no horizonte pelo que ela é, o enxame de gafanhotos. Sua percepção é confirmada enquanto eles estão em um campo, com o vento chicoteando ao redor. Marguerite expressa sua incredulidade, questionando como o enxame pôde ter viajado tão longe, tão rápido. Ele dá a resposta sombria. O vento mudou de direção, acelerando o avanço dos gafanhotos. O enxame desce sobre eles com uma velocidade aterrorizante. Em resposta à ameaça que se aproxima rapidamente, Hans dá um comando decisivo. Ele ordena que a linha de artilharia atire no enxame, e os canhões explodem com fumaça e chamas. A barragem atinge a nuvem de insetos, mas os soldados só podem assistir horrorizados.
Um deles grita em desespero, percebendo que são simplesmente numerosos demais para serem detidos. Em meio ao caos do fogo de canhão, Marguerite observa a resiliência do enxame. Ela percebe com pavor que os insetos nem sequer se abalam, a defesa é impossível. A avaliação sombria dela ecoa os próprios pensamentos de Jonathan. Ele sabe que, nesse ritmo, todo o território será devorado. Ele procura desesperadamente por outra maneira, seu olhar caindo sobre um livro de magia antiga que ele nunca usou. O risco de falha é imenso. Enquanto ele pesa suas opções, imagens das pessoas que ele deve proteger passam por sua mente. Marguerite, o pai dela e os habitantes inocentes da cidade cujas vidas agora estão em perigo. Fortalecido por esses pensamentos, sua determinação se firma. Ele declara que, apesar do perigo, não tem outra escolha a não ser arriscar. Marguerite olha para ele, sua expressão cheia de preocupação enquanto chama seu nome. Ele encontra o olhar preocupado dela com um de calma certeza. Com uma confiança tranquila, ele diz a ela que vai ficar tudo bem. Ele começa o encantamento, seu dedo traçando um símbolo no ar. Ele invoca a fonte dos ventos que flutuam nos confins do céu, ordenando que se manifeste diante dele como um vórtice espiral furioso e engula todos os pequenos demônios. Ao completar o encantamento, um enorme círculo mágico brilhante se materializa no ar ao seu redor. Observando a distância, Res grita o nome do feitiço em alarme, Stur. O feitiço atinge seu efeito máximo, criando um vórtice colossal e escuro no céu que começa a sugar um enxame de gafanhotos com um rugido ensurdecedor. O Conde Agember e seus homens só podem observar, incrédulos, questionando o que estão vendo enquanto os insetos são sugados para o abismo rodopiante. Mas seu trabalho não terminou. No coração do turbilhão, Jonathan inicia um segundo encantamento. Ele invoca uma fonte de fogo que habita na mais profunda escuridão, ordenando que se manifeste, liberte seu esplendor e queime os demônios restantes em uma dança de chamas. Seus olhos, refletindo a magia rodopiante, se estreitam em foco intenso. Com um grito final e vigoroso, ele libera o feitiço, Flame. Uma imensa torrente de chamas pretas e brancas irrompe do círculo mágico, rugindo com um poder sobrenatural. Ele permanece sozinho diante do inferno que criou, uma pequena figura contra uma muralha de fogo sobrenatural e turbulento que consome o céu. À medida que as chamas diminuem, elas se transformam em brasas suaves que caem como neve. Observando do chão, Marguerite sussurra, maravilhada, que é lindo. Seu espanto se transforma em preocupação ao olhar para Jonathan. Ele está parado no campo, seu corpo começando a desvanecer, tornando-se transparente como se fosse um fantasma. Ela chama seu nome, com a voz cheia de preocupação. Enquanto a forma dele tremeluzia à beira de desaparecer, a compostura de Marguerite finalmente se desfez. Lágrimas escorriam por seu rosto, sua expressão um retrato de terror e luto enquanto ela assistia ao impossível acontecer. Mas então, o vórtice turbulento de magia e insetos se dissipou. A escuridão opressiva desapareceu, revelando faixas de um céu azul brilhante pela primeira vez. Sob este céu recém-limpo, Jonathan estava de pé mais uma vez, sua forma sólida e inteira novamente. Ele e Marguerite estavam sozinhos no vasto e silencioso campo de trigo, o perigo imediato aparentemente superado. O alívio silencioso deles foi ecoado pelos habitantes da cidade ali perto. Gritos de comemoração explodiram enquanto olhavam para os céus, exclamando maravilhados que os gafanhotos haviam sumido e o céu azul estava aparecendo. Em meio à celebração, no entanto, Hans começou a se afastar da multidão exultante. Ele parou de repente, uma expressão de descrença atônita cruzando seu rosto. Algo havia chamado sua atenção, um movimento súbito que se destacou em meio ao barulho da multidão. Era Jonathan. A imensa tensão da magia antiga finalmente cobrou seu preço, e seu corpo cedeu. Ele caiu para trás, desabando entre os altos talos de trigo, com os braços estendidos. Deitado no chão, cercado pela colheita salva, ele olhou para o céu. Uma onda de profunda exaustão e alívio invadiu enquanto sussurrava uma confirmação silenciosa de sua vitória. Nós conseguimos. Jonathan jazia estendido em meio aos restos carbonizados do enxame de gafanhotos, seu corpo exausto pelo imenso poder que acabará de liberar. Ele olhava para o céu claro, o silêncio do campo em forte contraste com o caos de momentos antes. Uma voz cortou sua exaustão quando Marguerite correu para o seu lado, chamando seu nome com um alívio avassalador. Ela expressou sua imensa gratidão por ele estar a salvo. Logo o garotinho que ele havia salvado se juntou a ela. Marguerite, segurando Jonathan, maravilhava-se com sua habilidade de usar magia, exclamando como era incrível que ele tivesse reduzido todos os gafanhotos a cinzas. Jonathan, um pouco envergonhado, conseguiu apenas dar uma risada fraca. Momentos depois, o Conde Agember aproximou-se com sua comitiva. Ele se dirigiu formalmente a Jonathan, expressando sua profunda gratidão e declarando que, graças a ele, todo o domínio de Agember havia sido salvo. Para enfatizar suas palavras, o conde ajoelhou-se diante do garoto sentado, um gesto do mais alto respeito que deixou Jonathan momentaneamente sem palavras. Com Marguerite e seu pai sorrindo calorosamente, Jonathan, comovido pela sinceridade deles, juntou as mãos e ofereceu seus próprios agradecimentos sinceros em troca. Na cidade vizinha, o esforço de socorro estava a todo vapor. Suprimentos eram distribuídos de uma grande carroça enquanto os habitantes, incluindo as duas crianças que Jonathan havia resgatado, começavam a se recuperar do desastre. Dentro de um dos abrigos improvisados, as crianças estavam agora seguras e sendo alimentadas. O menino comia com vontade enquanto a menina e sua mãe observavam, uma sensação de paz pairando sobre eles enquanto um guarda vigiava perto da janela. Enquanto isso, de volta à propriedade dos Agember, o conde já organizava mais ajuda.
Ele instruiu seu assessor, Hans, a contatar a Ultimar Trade e fazer com que todos os suprimentos de comida comprados fossem imediatamente redirecionados para as áreas atingidas pelo desastre. Ele escuta enquanto sua filha, Marguerite, implora com sinceridade para ajudar nos esforços de socorro, insistindo que não é um fardo e que está feliz em trabalhar para o povo do domínio. O conde gentilmente dispensa a oferta dela, dizendo que não há necessidade de se esforçar tanto. Ao lado deles, Ionata observa a troca em silêncio. Enquanto Marguerite fecha os olhos com um sorriso sereno e contente, Ionata a observa, com uma expressão pensativa e distante. Ele permanece junto à porta, uma testemunha silenciosa de seu otimismo inabalável. Naquela noite, uma quietude se instala sobre a propriedade dos Agember, a escuridão lá fora pontuada apenas pelo farfalhar das folhas. Lá dentro, Marguerite fala com Ionata aliviada, observando que, com a ameaça dos gafanhotos eliminada, muitas propriedades foram salvas. Ela acrescenta que agora ele pode viver em segurança na casa de um parente, uma declaração que contrasta fortemente com a imagem dele deitado, frágil e sozinho, em uma cama. Ela se vira para ele, com o rosto iluminado por um sorriso esperançoso, e faz um pedido simples e sincero, que fiquem juntos de agora em diante. Ionata ergue o olhar, com os olhos arregalados de surpresa e emoção indizível. O apelo dela por companhia desperta nele uma memória profunda e contrastante. Ele se recorda de seu passado, 10 longos anos confinado a uma cama, isolado do mundo em um quarto cheio apenas de livros. Naquele mundo isolado, a bondade era uma raridade, especialmente vinda de seu pai frio, seu irmão desdenhoso Cerbert e até mesmo de uma Marguerite mais jovem. Ele se lembra que a primeira pessoa a lhe mostrar bondade foi um homem chamado Gunther. A memória se aguça, trazendo à tona uma profunda constatação, refletida em seus olhos escuros e arregalados. Foi essa descoberta da bondade, somada à consciência de seu próprio tempo limitado, que impulsionou sua decisão de partir em sua primeira jornada. Ele havia descoberto que o mundo exterior, cheio de pessoas como Gunther e o Conde Agember, era inesperadamente acolhedor. Este calor é o que ele sente agora, envolvido pelo sorriso alegre de Marguerite e pela mão gentil e paternal do Conde Agember repousando em sua cabeça. Cercado pelo afeto deles, ele sorri, verdadeira e livremente. Ele está deitado na cama, o calor de sua recém-descoberta felicidade ofuscado por uma constatação sombria, ele só tem mais um ano de vida. Esse tempo limitado alimenta sua determinação. Ainda há coisas que ele deseja realizar, principalmente a única esperança que o sustentou enquanto estava acamado, ver com os próprios olhos a terra lendária que aparece no livro Anedota de Ares. Ele sabe que não pode ficar, pois se recusa a deixar Lady Marguerite testemunhar sua morte. O pensamento de lhe causar tamanha tristeza é insuportável. Com a decisão tomada, ele se senta a uma escrivaninha, sua expressão uma mistura de tristeza e determinação enquanto pega uma pena. A ponta da pena arranha o papel, formando cuidadosamente as palavras de sua despedida. Enquanto isso, em outro cômodo, Marguerite se vira surpresa enquanto uma criada entra carregando uma bandeja. Ela está diante de seu pai, o Conde Agember, apresentando timidamente uma nova capa que havia preparado. O conde sorri, sabendo que o presente é para Ionata, enquanto o rubor de Marguerite se intensifica. Mais tarde, Marguerite encontra a carta deixada para ela. Ela lê seu conteúdo com um sorriso gentil e feliz, completamente inconsciente de sua verdadeira e final intenção. Nesse mesmo momento, Ionata, agora vestido para sua jornada, olha para baixo com uma satisfação sombria, acreditando que, com isso, tudo está resolvido. Mas, ao se preparar para dar o primeiro passo para partir, uma dor súbita e aguda explode em seu peito. Ele solta um gemido sufocado, seu corpo se contraindo enquanto tropeça para a frente. Ele luta para respirar, seu corpo consumido pela dor. Com a mão trêmula, ele tenta alcançar seu remédio, mas seus dedos falham e o pequeno frasco escorrega de seu alcance, estilhaçando-se no chão. Caído contra a parede, ele ofega, e a vontade de viver o inunda. Ele não quer morrer. Sua determinação se enrijece contra a dor. Ele implora silenciosamente a quaisquer forças que o ouçam, suplicando para que o permitam continuar sua jornada. Enquanto isso, na propriedade dos Agember, o Conde Agember observa seus domínios, seus pensamentos fixos no garoto. Iona, ele reflete, é de fato uma criança estranha. Seus pensamentos voltam à chegada do garoto. Ele se lembra de como seu pessoal havia procurado pela casa dos parentes de Ionata, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio dela. O mistério em torno do garoto só se aprofundou a partir dali. O conde se lembra de como, a partir de poucas pistas, Ionatan deduziu a ameaça de uma praga de gafanhotos e então conjurou um feitiço massivo, poderoso o suficiente para incinerá-los, um feito que talvez nenhum arquimago conseguisse realizar. Enquanto o conde está perdido nessas recordações, seu assistente, Hans, entra no escritório. Ele anuncia que uma carta chegou para ele. Ele pega a carta, e sua expressão muda para uma de surpresa ao ler o conteúdo. É uma proposta de casamento para Marguerite. Nesse exato momento, Marguerite corre animadamente pelos corredores da propriedade, chamando por Iona. Ela tem um presente para ele. Ela chega ao quarto dele, mas para abruptamente na entrada. O quarto está vazio. A cama dele está arrumada, sua mala sumiu. Ionatan partiu, mas sua descoberta veio tarde demais. O quarto já estava vazio, um testamento silencioso de uma partida já em andamento. Longe da propriedade dos Agember, Ionatan estava sozinho na praça de uma cidade, seu manto escuro em forte contraste com o ambiente animado. Ele pensou naqueles que deixou para trás, uma despedida silenciosa em seus lábios para Lady Marguerite e o conde. Desejou-lhes o bem, com um sorriso agridoce adornando seu rosto enquanto se virava para encarar seu novo caminho. Sua jornada continuou, deixando a cidade para trás pelas estradas rurais abertas, viajando de carroça por campos de grãos. 2 semanas se passaram. A jornada o levará à beira de uma floresta densa. Ele soube que, além daquela mata, ficava o reino de Benedia, uma terra costeira.
A ideia de ver o mar pela primeira vez o encheu de uma excitação silenciosa, e ele decidiu prosseguir a pé. Ao se aventurar mais fundo, foi subitamente interrompido por um grito agudo. Ele se virou e encontrou um jovem de cabelo claro e ondulado encarando, com a mão agarrando o laço do manto de Yonatan. O rosto do estranho era uma máscara de fúria enquanto rosnava uma pergunta ameaçadora. Você quer morrer? 11 anos atrás, uma estrela cadente cruzou o céu noturno, uma testemunha silenciosa do destino de Lady Marte. Ela estava em meio a um jardim de rosas, com um sorriso gentil no rosto, enquanto uma voz ao fundo lhe dizia que era hora de descansar. Mas seu descanso foi breve. O nascimento de seu filho deixou seu corpo enfraquecido e frágil, uma condição que exigia o máximo cuidado. Apesar de sua fragilidade, ela embalava seu filho recém-nascido, cantarolando uma suave canção de ninar. Uma tosse súbita e aguda traiu a fraqueza dentro dela, mesmo enquanto seu marido, o duque, observava à distância. Com as forças se esvaindo, ela estendeu as mãos trêmulas e segurou-as de seu marido. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela fazia um apelo desesperado. Ele segurou as mãos dela com força, seu rosto uma máscara de angústia enquanto ela implorava para que ele, por favor, cuidasse de seu filho, Iona. Agora, anos depois, a angústia do duque endureceu e se tornou fúria. Ele bate com o punho na mesa, exigindo saber se aquele tolo foi encontrado. Ele questiona que insatisfação poderia ter levado Yonatan a fugir, recontando como proveu tudo para o garoto, até mesmo o mestre médico da capital imperial quando ele estava acamado. Seus pensamentos voltam para a promessa que fez a Marte, o voto de criar o filho deles. Mas o ressentimento envenena a memória. Ele vê Yonatan como um fracasso que tirou a vida de Marte. Seu olhar frio recai sobre a lápide dela enquanto a voz de uma mulher o chama. Ela o aconselha a parar de se preocupar com aquela criança e focar em Sieg, agora o herdeiro oficialmente designado. Ela insiste que é hora de começar a pensar em arranjos de casamento. O duque concorda com ela, reconhecendo a importância das alianças matrimoniais para elevar a posição da família. Escondendo sua expressão atrás de um leque ornamentado, ela pergunta se ele tem alguém adequado em mente. Na propriedade dos Agember, o conde Agember bate e entra no quarto de sua filha. Ele encontra Marguerite sentada, pensativa, perto de sua cama e pergunta gentilmente como ela está se sentindo. Antes que ela possa responder, ele continua em um tom sombrio, revelando que enviou mensageiros e vasculhou todo o território, mas no fim não conseguiu encontrar nenhum vestígio do paradeiro de Iona. Marguerite, no entanto, ergue o olhar com um sorriso gentil, dizendo ao pai que não há necessidade de se preocupar. Seu pai então apresenta uma carta, explicando que é do Duque Langen. Ele especifica que o conteúdo é um arranjo de casamento formal referente ao segundo filho do Duque, Cerbert, o próximo chefe da família. A expressão de Marguerite se fecha enquanto ela processa a notícia. Sua compostura se desfaz. Ela se vira para o pai e se desculpa profusamente, mas declara com firmeza que não tem intenção de se casar com ninguém. Ele desafia a declaração dela, perguntando se ela não se arrependerá de uma recusa tão definitiva. Sem um momento de hesitação, Marguerite confirma que não se arrependerá. Um pequeno sorriso de quem sabe o que está acontecendo se espalha pelo rosto do conde. Ele ri baixinho, comentando que nunca imaginou que ela tivesse desistido da ideia de se casar com Iona. Ele continua a provocá-la, dizendo que é uma pena. Ele admite que, embora Iona possa ser um plebeu, sempre acreditou que não havia homem mais adequado para ela. Completamente envergonhada, Marguerite grita para que seu pai pare, com o rosto corado. Reunindo coragem, ela finalmente confessa seu verdadeiro desejo, ela quer se casar com Iona. Vendo sua declaração sincera, seu pai calmamente considera a carta do duque desnecessária, acrescentando que, de qualquer forma, ele nunca se importou com as manobras políticas dos nobres. Ele a encoraja a dar o seu melhor para quando Iona finalmente retornar, aconselhando-a a não o deixar escapar uma segunda vez. Cheia de esperança renovada, Marguerite sorri radiante, prometendo que da próxima vez, ela o fará prometer que nunca mais sairá do seu lado. Enquanto isso, longe em uma floresta ensolarada, Yonatan está sentado ao lado do mercador Otmar em uma carroça. Otmar diz alegremente ao garoto, a quem ele chama de Carlo, que o salvou, explicando que se ele tivesse permanecido onde estava, as feras mágicas da floresta certamente o teriam matado. Ele seguia a viagem com seu companheiro, que explicou que os amuletos repelentes de monstros na carruagem permitiriam que acampassem em segurança por alguns dias. A expectativa era de que chegassem ao seu destino, Benedia, depois de amanhã. Ao ouvir isso, Yonatan deu um sorriso aliviado, embora um pouco cansado. Ao anoitecer, encontraram um local adequado numa clareira para montar o acampamento. Com uma facilidade treinada, seu companheiro bateu uma pederneira no aço, acendendo habilmente uma pilha de gravetos e madeira, dando vida a uma fogueira acolhedora no crepúsculo. Com a fogueira crepitando, eles se sentaram juntos, assando pedaços de comida em espetos. Seu companheiro passou um pedaço cozido para Yonatan, que o aceitou com gratidão. Ele deu uma grande mordida, e seu rosto imediatamente se abriu em uma expressão de pura felicidade. Com as bochechas cheias, ele agradeceu alegremente pela refeição. Seu companheiro o observava comer, perguntando se a comida estava boa. Yonatan confirmou com entusiasmo que estava ótima. No entanto, o olhar do outro jovem permanecia afiado e vigilante, com a mão pousada perto do punho de sua espada. De repente, seus olhos se arregalaram em alarme, um clarão refletindo neles enquanto a noite pacífica era abruptamente interrompida. Antes que Yonatan pudesse reagir, seu companheiro entrou em ação, desembainhando sua lâmina com uma velocidade estonteante. O garoto só pôde observar em silêncio atônito de onde estava sentado. A ameaça imediata, uma criatura monstruosa parecida com um lobo, jazia morta no chão. Seu protetor estava de pé sobre ela, resmungando com frustração que as feras ainda estavam infestando a área.
Ele então se virou para o garoto, chamando de Iona e dando uma ordem severa: não saia do meu lado. Seu aviso provou ser necessário quando outra fera saltou das sombras, com as presas à mostra. Dominado pelo terror, Yonatan sentiu uma onda de pânico, sua mente acelerando enquanto se perguntava o que poderia fazer contra as feras mágicas que se aproximavam. Enquanto a criatura se aproximava, ele procurava desesperadamente uma maneira de ajudar. Um pensamento surgiu: ele poderia usar magia antiga. Mas ele imediatamente percebeu o imenso perigo. Liberar tal poder aqui significaria que eles também seriam apanhados na devastação. Ele observou, atônito, enquanto seu companheiro despachava as feras com uma facilidade desdenhosa. O espadachim suspirou, lamentando que as criaturas não serviam nem para encher o estômago, um fato que só aprofundava seu desgosto por elas. Yonatan só conseguia olhar, maravilhado. Ele nunca havia testemunhado golpes de espada com tamanha velocidade. A pergunta ecoava em sua mente: quem era esse homem? E poderia ele ser realmente apenas um comerciante? Ele então voltou sua atenção para o garoto, bagunçando seu cabelo com um sorriso. Ele provocou Yonatan, perguntando se suas pernas amoleceram de medo ou se ele estava simplesmente deslumbrado com a força de seu companheiro. Deixando a batalha para trás, ele insistiu que Yonatan voltasse para a refeição, lembrando de que uma boa noite de sono exigia um estômago cheio. Com o apetite renovado, Yonatan concordou prontamente. Ele se sentou perto da fogueira crepitante, assando comida em um espeto. Enquanto observava o homem à sua frente, uma resolução silenciosa se instalou em sua mente. Por enquanto, ele decidiu, não importava realmente quem era seu companheiro. Seu descanso foi interrompido pela voz de seu companheiro. O homem o informou gentilmente que eles estavam prestes a sair da floresta. Yonatan se mexeu, esfregando o sono dos olhos. Ele ergueu o olhar, e sua expressão sonolenta desapareceu, substituída por um espanto de olhos arregalados e sem fôlego. Ao seu lado, seu companheiro observava sua reação com um sorriso conhecedor. Diante deles, estendendo-se ao longo da costa e banhada pela luz da manhã, jazia uma magnífica cidade portuária. Eles desceram para as ruas movimentadas da cidade, a capital do reino de Benedia. Ele ficou surpreso quando os cidadãos começaram a cumprimentar seu companheiro com uma reverência surpreendente, dando-lhes boas-vindas como Vossa Alteza e questionando por onde ele havia andado. A adoração era generalizada, com alguns comentando sobre como o Príncipe Carlo era maravilhoso. Totalmente perplexo, Yonatan se virou para seu companheiro, perguntando o que eles poderiam querer dizer. Ele se virou para encarar Yonatan, com um sorriso confiante no rosto enquanto o grande palácio real se erguia atrás deles. Ele se apresentou formalmente como Carlo Regarita Benedia, o príncipe herdeiro do reino de Benedia. Com um gesto grandioso, ele estendeu a mão, dando as boas-vindas oficiais a Yonatan em seu reino. A revelação atingiu Yonatan com a força de um golpe físico. Ele caminhou pelos opulentos corredores do palácio em transe. Um atendente fez uma reverência profunda, dando as boas-vindas ao príncipe Carlo. O príncipe verdadeiro, caminhando ao seu lado, simplesmente confirmou a saudação, aprofundando o mistério de seu acordo. Ele ouviu enquanto o príncipe Carlo instruía a descansar após sua longa jornada, acrescentando que sua majestade, o rei, estava esperando por ele. Carlo então se virou para um atendente, ordenando que seu importante convidado, Iona, fosse bem tratado. Yonatan apenas conseguiu assentir em compreensão, ainda processando o turbilhão de eventos. Assim que o príncipe partiu, duas criadas com feições idênticas e longos cabelos escuros se adiantaram. Elas se apresentaram em uníssono como Aurora e Priscila, declarando que seriam elas a cuidar do Lord Iona. Enquanto Priscila começou a guiá-lo, sua irmã Aurora a questionou, perguntando se ela não tinha assuntos a tratar para um Lord Federico. Em seguida, ela perguntou incisivamente se Priscila já havia terminado de limpar seu próprio quarto, fazendo sua irmã corar de vergonha enquanto Yonatan observava, perplexo. Ele foi guiado por um magnífico corredor do palácio, cuja grandiosidade o deixou em silêncio. Ele só conseguiu sussurrar um uau, maravilhado com o fato de que a residência real era ainda mais bonita de perto. A postura profissional das criadas rapidamente se desfez quando começaram a tietá-lo, cativadas por sua aparente pureza e fofura. Elas se aproximaram, expressando o desejo de abraçá-lo, para sua surpresa e embaraço. Nesse momento, o atendente de antes pigarreou, interrompendo-as para anunciar que um banho havia sido preparado e que Lord Carlo desejava jantar com ele depois. Após o banho, Yonatan foi levado a uma sala de jantar onde um homem de longos cabelos claros e trajes régios estava sentado diante de um banquete. Com os braços abertos em um gesto grandioso, o homem o cumprimentou com uma voz retumbante, proclamando que estivera esperando. Seus olhos se arregalaram ao ver a incrível variedade de comida na mesa. Ele exclamou que era incrível, recebendo um sorriso satisfeito de seu anfitrião, o rei. Enquanto comiam, o rei perguntou casualmente onde Carlo esteve antes de retornar. Pego de surpresa, Yonatan gaguejou, sem saber como responder. O rei rapidamente dispensou a formalidade, dizendo-lhe para não ser tão formal e para deixar de lado Vossa Alteza. Ele então mudou o foco completamente, afirmando que era mais importante para ele ouvir sobre o próprio Yonatan. Tendo comido até se fartar, Yonatan recostou-se, sentindo-se cheio. Vendo isso, o rei se levantou e sugeriu que dessem uma pequena caminhada. O rei não o levou para fora, mas para um par de portas imponentes. Empurrando-as, ele revelou uma vasta biblioteca de vários andares, cheia de inúmeros livros. Enquanto Yonatan olhava maravilhado, o rei simplesmente perguntou: "Vamos?" Perguntam a ele sobre a viabilidade de produzir certas armas em massa. Com uma expressão séria, ele explica que é difícil dizer, pois o Império utiliza técnicas extremamente avançadas, tornando a replicação um desafio significativo. A pergunta é feita pelo próprio rei, que considera as implicações pensativamente.
Ele reflete que, mesmo que a produção em massa fosse possível, levaria pelo menos um ano, e questiona se os artesãos de seu país seriam capazes. Um conselheiro de feições afiadas e óculos insiste que não podem esperar tanto tempo e devem se virar com os recursos atuais. Ao ouvir essa discussão estratégica de alto nível, os olhos de Jonathan se arregalam em choque, o nome do verdadeiro príncipe ecoando em sua mente. Carlo, sozinho, Jonathan murmura para si mesmo, sua mente acelerada com sussurros que ouviu sobre armas produzidas em massa compradas do Império. Ele se preocupa se isso significa guerra, sabendo que tal conversa é inteligência nacional confidencial. De repente, assustado por um barulho, ele se vira, exigindo: quem está aí? Ele se depara com o rei e seu conselheiro de óculos. O rei, vendo o alarme do garoto, oferece um sorriso gentil. Ele explica que é apenas ele, dizendo a Jonathan para não se assustar. Ele admite que, por um momento, pensou que Jonathan fosse algum tipo de espião. Com sua apreensão aliviada, Jonathan se vira para guiar o caminho, prometendo mostrar ao rei algo legal que está lá dentro. O rei o segue, sua expressão agora indecifrável. Dentro da sala, uma das criadas gêmeas e o conselheiro do rei montam guarda sobre um objeto enorme escondido sob uma lona pesada. A forma sugere uma arma poderosa sobre rodas. Quando a cobertura é retirada, Jonathan encara, chocado, um canhão de ferramenta mágica. Não pode ser! Ele sussurra, virando-se para o rei horrorizado e perguntando se ele realmente pretende começar uma guerra. O rei, impassível, simplesmente elogia o olhar aguçado de Jonathan e afirma que eles usarão esta arma para derrotar aquela coisa. Ele processa a sombria implicação, concluindo que, afinal, deve ser guerra. Percebendo a expressão sombria do garoto, o rei o chama. Colocando uma mão tranquilizadora na cabeça de Jonathan, ele diz para o garoto relaxar e não fazer uma cara tão séria. Ele descarta a ideia de guerra como uma piada, insistindo que não estão começando uma. Jonathan pergunta o que, então, eles estão combatendo com o canhão. A postura do rei muda, tornando-se mortalmente séria. Ele revela que o alvo deles é o deus guardião do Mar Central, uma figura das lendas. Quando Jonathan questiona por que atacariam um guardião, o rosto do rei se contorce de fúria. Ele declara que a criatura nunca foi um deus guardião, é o inimigo deles. O rei começa a explicar, recontando como o demônio apareceu pela primeira vez há meio ano, no que era, de resto, uma noite calma e enluarada no mar. Ele continua, descrevendo como um barco de pesca que retornava ao porto foi atacado e virado por um monstro misterioso. Os sobreviventes afirmaram que era uma serpente marinha gigantesca, levando alguns a acreditar que era a ira do deus guardião. Como os ataques persistiram, ele não pôde mais ficar de braços cruzados e, assim, formou uma unidade naval para ir às águas afetadas e investigar a verdade. Ele começa a recontar a memória, uma cena angustiante no mar onde uma colossal serpente marinha com chifres emergiu das profundezas, apequenando a frota de navios. Enquanto os marinheiros gritavam para recuar, o rei e seu conselheiro só podiam observar horrorizados. A criatura não perdeu tempo, liberando uma rajada devastadora de água que rasgou a superfície do oceano, estilhaçando madeira e lançando destroços para todo lado. Lançado nas ondas turbulentas, ele lutou para se manter à tona em meio aos destroços, seu rosto uma máscara de terror e incredulidade enquanto a cauda do monstro se debatia por perto. Sua expressão endurece ao concluir a memória. Ele explica que foi naquele momento, cercado por caos e perda, que ele fez um juramento de matar o Deus Guardião e vingar seus camaradas caídos. Sua história paira no ar, deixando Jonathan sem palavras. A mão do rei repousa sobre a arma, que ele identifica como um canhão, o mais poderoso de todos os dispositivos mágicos imperiais. Jonathan mal consegue acreditar. Ele recupera a voz, apontando que os dispositivos mágicos imperiais são segredos militares, que nunca devem ser compartilhados com outros países. Ele pergunta como o rei conseguiu obter um. O rei responde com confiança que, com esta arma, eles devem ser capazes de derrotar o monstro. Ele elabora, admitindo que quando pediu ao Império para fornecer a arma diretamente, eles não o levaram a sério. Ele explica que o dispositivo mágico foi feito por um nobre específico que escondeu sua fabricação do Império, tornando-o um item de mercado negro. Esse nobre secretamente desviou um para ele, embora tenha cobrado um preço exorbitante. Jonathan ouve atentamente, imaginando quem ousaria fazer tal coisa. O rei revela o nome, e a resposta estilhaça o mundo de Jonathan. Foi o Duque de Langen. A revelação atinge o garoto com a força de um golpe físico, seus olhos arregalados de choque e incredulidade. Ele encara, incapaz de processar a informação, enquanto o rei confirma que agora lhe contou tudo. A pergunta ecoa na mente de Jonathan, seu próprio pai seria realmente capaz de tal ato? Seu silêncio contínuo levou o rei a pressioná-lo ainda mais. O monarca observou que a compostura de Jonathan era refinada demais para um plebeu e que seu conhecimento sobre dispositivos mágicos era incomum. Com um olhar penetrante, ele perguntou diretamente quem Yona realmente era. O garoto baixou o olhar, com um brilho de resolução em seus olhos. Ele decidiu que seria injusto permanecer em silêncio quando o rei havia sido tão franco com sua própria história. Respirando fundo, ele revelou seu passado. Afirmou que seu nome anterior era Jonathan Gerard de Langen e que ele era o filho mais velho da casa Langen. Os olhos do rei se arregalaram levemente em compreensão. Ele soltou uma risada suave, comentando que não era de se espantar que o garoto soubesse tanto. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando. Ele então questionou por que Jonathan estava escondendo seu status nobre. Com um sorriso triste, Jonathan explicou que já havia deixado a família Langen e até mesmo descartado o nome por completo. Agora, ele era simplesmente Yona. O rei ouviu essa declaração com uma expressão focada e séria, absorvendo o peso da decisão do garoto. Sua seriedade então se transformou em um sorriso relaxado.
Ele se desculpou por duvidar dele, admitindo que havia suspeitado genuinamente que Yona pudesse ser um agente imperial. De perto, o conselheiro de óculos do rei interveio, com a voz cheia de incredulidade. Ele perguntou a Sua Alteza se ele realmente levaria as palavras de uma mera criança tão a sério. Antes que o conselheiro pudesse continuar, as criadas gêmeas, Priscila e Aurora, apareceram ao seu lado. Com expressões severas, elas exigiram que ele retirasse essa declaração, afirmando que Lord Yona não era apenas uma criança. Yonatan gaguejou de surpresa com a defesa feroz delas. O rei riu, comentando que Yona certamente seria popular com as garotas quando crescesse. As criadas o corrigiram imediatamente, afirmando em uníssono que, com todo o respeito ao príncipe Carlo, Lord Yona já era extremamente popular. 2 dias depois, o navio deles navegava em mar aberto. Ele está namorada do navio, com os olhos arregalados de admiração. É a sua primeira vez em um navio, e a imensidão do mar é de tirar o fôlego. O príncipe Carlo, ao seu lado, sorri com sua reação e pergunta se não é incrível. Yonatan só consegue concordar com entusiasmo. O momento de lazer é interrompido quando um oficial informa ao príncipe Carlo que está na hora. Com uma expressão subitamente séria, Carlo levanta uma grande boia e a joga ao mar, onde ela cai na água com um respingo. Após sua ação, uma ordem ecoa para virar o navio com força a bom bordo. A embarcação aderna, traçando um arco acentuado na água e criando uma esteira turbulenta. O motivo da manobra fica claro quando um canhão enorme e ornamentado é girado para a posição no convés, operado por uma mulher uniformizada e concentrada. O príncipe Carlo assume o comando, ordenando à tripulação que mire na boia, agora a 100 metros de distância. Ele declara com convicção que esta arma, o fogo do juízo, pode definitivamente derrubar o Deus Guardião. Com o alvo na mira, a ordem é dada. Uma esfera de energia ofuscante explode da boca do canhão, cortando a água com uma força imensa. A demonstração de poder é avassaladora. Yonatan leva as mãos à cabeça, atordoado, enquanto o príncipe Carlo observa, maravilhado. A tripulação explode em vivas, e Carlos conclama, proclamando que com o fogo do juízo, eles aniquilarão o Deus Guardião e vingarão seus camaradas caídos. Em meio à celebração, Yonatan expressa sua dúvida em voz baixa, afirmando que é impossível. Ele explica que um Deus Guardião não é o mesmo que uma fera mágica comum. Ele continua sua avaliação, reconhecendo o incrível poder do dispositivo mágico. No entanto, ele percebe que, no fim das contas, a arma foi feita para atacar humanos e fortificações. Usá-la contra um Deus Guardião é simplesmente irrealista. Suas preocupações silenciosas se perdem no fervor da tripulação. Eles continuam a comemorar, convencidos de que com esta arma, podem alcançar a vitória e vingar suas perdas. Yonatan, no entanto, os observa com uma expressão sombria e de quem sabe a verdade. Ele caminha ao lado do príncipe Carlo pela prancha do navio, com o olhar fixo no chão. O príncipe, notando o humor sombrio de seu companheiro, pergunta o que há de errado. Ele para e olha para o príncipe, fazendo um pedido surpreendente, pede permissão para participar da subjugação do Deus Guardião. Carlo fica surpreso, questionando se Yonatan realmente entende a gravidade do que está dizendo. Ele insiste em seu argumento com desespero, curvando a cabeça enquanto implora. Ele promete fazer tudo o que puder, afirmando que, se tiver permissão para usar sua magia antiga, eles terão uma chance de vencer. A recusa do príncipe é imediata e firme. Ele afirma inequivocamente que não enviará uma criança para uma zona de morte. Com suas palavras, a expressão esperançosa de Yonatan vacila. A discussão deles é interrompida na chegada ao palácio. Um assistente dá as boas-vindas ao príncipe Carlo, confirmando o sucesso do teste de tiro e transmitindo que Sua Majestade o Rei solicita um relatório. O assistente acrescenta que o rei também está muito ansioso para conhecer Lord Yona. Nos aposentos reais, o rei é encontrado descansando informalmente em uma grande cama com cortinas. Ele oferece um pedido de desculpas casual por seu traje. Apesar de seu comportamento casual, ele é recebido com a máxima formalidade. Um assistente anuncia a chegada do príncipe herdeiro Carlo, que se ajoelha ao lado de Yonatan. O rei dispensa as saudações rígidas, explicando que esta não é uma ocasião formal. O rei muda o assunto para negócios, pedindo a seu filho uma avaliação do dispositivo mágico do Império. O príncipe Carlo, agora de pé e transbordando de confiança, exclama que o poder da arma excedeu todas as suas expectativas. Ele declara com determinação ardente que, desta vez, o Deus Guardião não sobreviverá. O zelo juvenil de seu filho é recebido com uma dose de realidade que o faz pensar. O rei lembra Carlo que a verdadeira batalha ainda está por vir e o adverte para não baixar a guarda. Tendo recebido o relatório, ele dispensa o príncipe, instruindo-o a esperar junto à porta. Antes de sair, Carlo diz a Yonatan para chamá-lo se precisar de algo. Com o príncipe dispensado, a atenção do rei se volta exclusivamente para Yonatan. Ele tranquiliza o menino, dizendo-lhe para não ficar nervoso. O rei explica que sua única razão para convocá-lo foi para conhecer a pessoa a quem seu filho se apegou tanto. O rei olhou para ele, com uma expressão séria. Explicou que contava com Yonatan para cuidar do príncipe Carlo daquele momento em diante. Embora o príncipe possuísse uma mente flexível e coragem, ele também tinha a tendência de se deixar levar. O rei esclareceu seu pedido. Não estava pedindo que Yonatan servisse seu filho, mas simplesmente que continuasse sendo seu amigo. Sua Majestade acrescentou que gostou da conversa, uma mudança bem-vinda depois de ouvir a tagarelice inútil de Carlo. Em resposta ao pedido sincero do rei, Yonatan simplesmente concordou. Enquanto se afastava com o príncipe Carlo, o príncipe falou em voz baixa. Ele afirmou, como se fosse um fato óbvio, que Yonatan devia ter notado que seu pai, o rei, não tinha muito tempo de vida. Ele continuou, com a voz cheia de uma nova determinação.
Declarou sua intenção de proteger o país que seu pai ama e, para isso, ele mesmo derrotaria o Deus Guardião. Isso, explicou ele, era para que pudesse finalmente deixar seu pai tranquilo. Mais tarde naquela noite, enquanto a lua brilhava sobre a propriedade, Yonatan estava sozinho em uma sacada, perdido em pensamentos. Em outro quarto, a expressão do príncipe Carlo estava endurecida de determinação enquanto ele jurava vingar seus camaradas caídos. De repente, sua doença se manifestou. Yonatan caiu no chão, um suspiro agudo escapando de seus lábios. Um pensamento sombrio ecoou em sua mente, chamando de tolo por desistir de sua jornada, por não ter ficado com a garota. Ele lutou contra a dor, estendendo a mão desesperadamente em busca do remédio que precisava para sobreviver. Uma voz sem corpo ecoa na consciência de Yonatan, que se esvai, perguntando se ele vai desistir. Ele luta para se manter de pé, sua mão alcançando uma tomada próxima antes de perder as forças. O som de seu corpo caindo no chão alerta as criadas gêmeas, Priscila e Aurora, que entram correndo no quarto com um grito de alarme, chamando por Lord Iona enquanto ele desmaia. A comoção chega até o rei, que aparece na porta com uma expressão de choque e urgência, gritando o nome de Yonatan enquanto corre em direção à cena. Ele encontra um homem mais velho, de óculos, já ao lado de Yonatan, que agora está deitado na cama, respirando superficialmente. O homem leva um dedo aos lábios, pedindo silêncio. As criadas, paradas ao lado com uma bandeja, pedem desculpas pela agitação. A energia frenética do rei dá lugar a uma preocupação silenciosa enquanto ele pergunta ao homem sobre a condição de Yonatan. O médico simplesmente solta um suspiro pesado, sua expressão séria. Inclinando-se sobre o garoto, ele começa a apresentar sua avaliação franca da situação. O diagnóstico é terrível. Ele afirma que a condição de Yonatan é crítica, seu pulso está irregular e seu batimento cardíaco, fraco. Ele conclui que provavelmente também há danos graves em seus outros órgãos internos. O rei se recusa a acreditar, protestando que Yonatan estava sorrindo e agindo normalmente há pouco. O médico reconhece que, embora o garoto possa ser um pouco desajeitado e atrapalhado, não há dúvida de que sua condição é grave. Ele especula que é possível que Yonatan sofra desses sintomas há muito tempo, talvez até desde o nascimento. Suas palavras atingem o rei, que percebe que Yonatan deve ter suportado uma dor tão intensa que poderia matá-lo. Ele se pergunta em voz alta se o garoto já demonstrou algum sinal de seu sofrimento. Uma lembrança do sorriso alegre de Yonatan surge em sua mente, e a verdade o atinge com força, ele nunca demonstrou um único sinal. Em seu delírio, Yonatan começa a se mexer, seu corpo tremendo enquanto chama pelo príncipe Carlo, deixando as criadas completamente perplexas. Ele aperta o peito, ofegante e engolindo em seco enquanto implora desesperadamente por seu remédio. Enquanto ele luta, uma das criadas avista sua mala, abre-a rapidamente e exclama com alívio que está aqui. Ele jazia inconsciente na cama, sua respiração superficial e difícil. O rei e o médico observavam, com os rostos marcados pela preocupação. Enquanto a respiração dolorosa do garoto preenchia o quarto, a expressão do rei endureceu com uma mistura de fúria e angústia, enquanto as criadas gêmeas e o médico observavam com apreensão. Ele notou que a respiração do garoto parecia ter se acalmado um pouco. Estendendo a mão, o rei tocou gentilmente a mão de Yonatan, e uma onda de alívio o invadiu. Seu alívio durou pouco, pois o médico reiterou sua avaliação grave. Ele explicou que o corpo de Yonatan já havia atingido seu limite absoluto, um fato tornado inegável pelo próprio remédio que o garoto carregava consigo. O rei ouvia, com expressão sombria, enquanto processava a dura realidade. Ele contemplou a jornada do garoto, como Yonatan havia abandonado seu status nobre, deixado seu lar e viajado completamente sozinho, durante todo esse tempo carregando uma dor tão terrível que passou a desejar a morte. Uma imagem de um Yonatan muito mais jovem e radiante passou por sua mente, um contraste gritante com a criança sofredora à sua frente. Mesmo naquela época, ele era apenas uma criança. Olhando para o garoto, o rosto do rei se encheu de uma determinação feroz. Ele fez um voto solene, dirigindo-se à criança inconsciente pelo nome. Yona, ele jurou, eu vou te salvar, não importa o que aconteça. Algum tempo depois, Yonatan começou a se mexer. Quando seus olhos se abriram, ele viu o rei sentado ao lado de sua cama, que o cumprimentou com um sorriso radiante, anunciando que ele finalmente havia acordado. A presença repentina e alegre o assustou. Seus olhos se arregalaram em choque ao avistar sua mala aberta por perto. A percepção o atingiu com força total, e ele gritou o nome que conhecia, Carlo. Uma torrente de memórias dolorosas inundou sua mente. Ele percebeu que Carlo e os outros haviam descoberto sobre sua doença. Vozes de seu passado ecoaram em seus pensamentos, chamando-o de fracasso e fardo. Dominado pelo desejo de não incomodar ninguém, ele resolveu partir imediatamente. Ele se esforça para sair, mas as criadas, Aurora e Priscila, o seguram firmemente no lugar. O rei, Carlo, observa sua tentativa desesperada e profere uma negação única e resoluta. Não. O rei explica que o corpo de Yonatan está tão debilitado que ele poderia morrer a qualquer momento, insistindo que ele deve ficar e se curar. Sobrecarregado, Yonatan implora para que o deixem partir antes que se torne um fardo inútil. Aurora intervém, concordando com o rei e declarando que ela e sua irmã cuidarão sinceramente de tudo para o Lord Iona. Suas palavras autodepreciativas são recebidas com descrença imediata. O rei exige saber o que ele está dizendo, questionando como ele poderia ser um fardo. As criadas ecoam o sentimento. Priscila afirma que não permitirá que ele se chame de um fracasso inútil, enquanto Aurora acrescenta que sua própria existência jamais poderia ser um fardo. Diante do apoio unânime deles, Yonatan fica chocado em silêncio.
Lágrimas brotam em seus olhos enquanto um único pensamento esperançoso se forma. Está tudo bem mesmo se eu ficar aqui? Em resposta, o rei gentilmente afaga sua cabeça, assegurando-lhe que tudo em que ele precisa se concentrar é em sua recuperação. Cercado pelo carinho e aceitação deles, Yonatan finalmente cede, enxugando uma lágrima e sussurrando sua concordância. Com seus medos imediatos apaziguados, Yonatan inicia sua convalescença. As criadas o mimam, cada uma apresentando uma sobremesa diferente, uma oferecendo bolo de morango, a outra pudim, e disputando sua preferência. A rivalidade delas continua enquanto discutem. Aurora aponta que Priscila não terminou sua limpeza e que o Lord Federico a estava procurando. Priscila retruca que seu assunto com o jovem Lorde já foi concluído. A discussão delas é interrompida pela chegada barulhenta do rei. Ele entra com um largo sorriso, chamando por Yona e perguntando como ele está se sentindo, assustando a todos no quarto. Enquanto as criadas tentam silenciá-lo, a cena muda para a memória de um tempo mais feliz. Um Yonatan muito mais saudável, vestido com túnicas simples, cumprimenta Carlo com um sorriso alegre. Naquele momento do passado, o príncipe herdeiro tinha algo importante a relatar. Ele aponta diretamente para Yonatan, sua expressão de séria determinação. O dia de partir para subjugar o Deus Guardião, ele declara, foi decidido. Será em 3 dias. Ele sorri, cheio de confiança, e faz uma promessa. No mais tardar, em 5 dias, ele permitirá que Yonatan veja o cadáver do Deus Guardião, dizendo-lhe para aguardar ansiosamente. Yonatan reflete sobre isso. Ele sabe que a subjugação será difícil, mas acredita que sua magia antiga pode lhes dar uma chance de vencer. No entanto, ele também tem certeza de que Carlo, conhecendo sua condição frágil, nunca permitiria que ele se juntasse à expedição. Uma nova determinação se forma em sua mente. 3 dias depois, as criadas gêmeas, Priscila e Aurora, cuidam de Yonatan. Uma apresenta uma fatia de bolo, perguntando o que ele acha, enquanto a outra insiste que os macarrões que ela trouxe seriam mais adequados ao seu gosto. Ele dá uma mordida e exclama que está incrivelmente delicioso, fazendo as criadas sorrirem. Internamente, no entanto, ele percebe que a presença constante delas é uma forma de vigilância, destinada a garantir que ele não saia. Ele pergunta se está tudo bem elas se ausentarem de suas outras tarefas. Uma das criadas agradece sua preocupação, explicando que receberam permissão para permanecer ao seu lado. Ela acrescenta que, se ele partisse, isso as tornaria ineptas para suas funções. Apesar do cuidado dedicado delas, Yonatan sente uma pontada de culpa. Ele está dentro de um círculo mágico brilhante, segurando uma vareta fina, e sussurra um pedido de desculpas. Sua decisão foi tomada. O feitiço faz efeito. As criadas de repente sentem uma sonolência avassaladora e desmaiam, inconscientes. Parado sobre elas por um momento, Yonatan se vira, agora vestindo sua capa, e sai do quarto. A cena muda para uma grande embarcação cortando as ondas. Uma voz do navio brada, declarando que finalmente chegou a hora de vingar todos os que morreram. No convés, o rei, agora em uniforme militar, anima sua tripulação, ordenando que se preparem. Seus pensamentos estão com Yonatan, esperando que ele aguente firme. Escondido abaixo, Yonatan espia de dentro de um caixote de madeira, jurando matar a fera e retornar. Ele se lembra de como Carlo cuidou dele apesar de terem acabado de se conhecer, e de como ele agora luta por seu pai e seu país. Escondido no escuro, Yonatan não pode deixar alguém assim morrer. Ele cerra o punho, cheio de uma nova determinação. Ele consegue fazer isso. Ele se agarrava precariamente a uma corda, com os olhos arregalados de choque enquanto o caos irrompia no convés abaixo. Um grito ecoou pela tripulação, era o Deus Guardião do Mar Central. Enquanto o pânico começava a se espalhar, um dos oficiais tentou manter a ordem, reconhecendo a imprudência de sua empreitada. Enquanto a besta colossal emergia das profundezas, com sua bocarra cheia de fileiras de dentes afiados, o jovem comandante expressou sua surpresa, comentando que era incomum a criatura aparecer ali. De seu esconderijo, Yonatan também reconheceu a anomalia. Segundo a lenda, o Deus Guardião só era visto muito mais longe, em alto mar. O navio avançou, diminuindo a distância para o monstro lendário. Com a criatura fisgada com sucesso, sua cabeça imensa pairando sobre a embarcação, o comandante aproveitou o momento. Sua voz cortou a tensão enquanto ele bradava a ordem de ataque. Agora! Fogo! Em resposta ao seu comando, um arpão enorme e pontiagudo disparou de um canhão montado no convés, voando diretamente em direção à besta. Uma expressão de triunfo feroz se espalhou pelo rosto do comandante enquanto ele incitava seus homens a testemunharem sua vitória. O projétil atingiu o flanco do Deus Guardião com uma força tremenda, mas não conseguiu deixar nem mesmo um arranhão. O olho enorme e impassível da criatura se voltou para o navio, seu olhar frio e antigo. A confiança do comandante se despedaçou, seu rosto empalideceu enquanto ele gaguejava, incrédulo, diante da visão impossível. Uma colossal serpente marinha negra emerge das ondas, com seus olhos brilhantes fixos no navio. No convés, o comandante, Carlo, rende os dentes em frustração, declarando a fera um incômodo. Ele percebe que um confronto direto é a única opção e se prepara para mais um ataque. A serpente se agiganta, com o corpo enrolado em torno de uma projeção brilhante em forma de espada vinda do navio. Carlo reconhece que até mesmo o fogo da espada do julgamento está se mostrando ineficaz. Ele se recusa a deixar que tal monstro os derrote e grita para seus homens recuarem enquanto ele o contém. Enquanto se prepara para enfrentar a fera sozinho, uma voz familiar chama seu nome. Carlo se vira em choque ao ver Yonatan correndo em sua direção pelo convés. Ele exige saber por que o garoto está ali.
Com uma determinação feroz, Yonatan declara que veio para salvar Carlo, acreditando que talvez consiga derrotar o monstro. Ele descarta a alegação do garoto como uma tolice, ordenando que ele e todos os outros fujam enquanto ele contém a criatura. Yonatan encara, incrédulo, questionando como Carlo pretende enfrentar o monstro apenas com uma espada. Um sorriso confiante cruza o rosto de Carlo enquanto ele afirma que sempre foi de arriscar. Ele avança, com a espada erguida, diretamente para o caminho da serpente que ruge. Horrorizado, Yonatan só consegue gritar seu nome. No momento em que o ataque da serpente está prestes a atingi-lo, uma criatura colossal, branca e parecida com um peixe, emerge do mar, seu corpo brilhando com uma luz etérea. Ela intercepta o golpe, criando um enorme splash. Tanto Yonatan quanto Carlo olham, paralisados em silêncio pela aparição repentina dessa nova entidade. A criatura branca continua a brilhar intensamente, mantendo a serpente negra à distância. Uma memória surge na mente de Yonatan, uma passagem de um livro descrevendo o deus guardião do Mar Central como uma grande figura semelhante a um peixe. Então, a ficha caiu. Sua consciência parece flutuar para um vazio sereno e estrelado. Ele flutua diante do rosto imenso e gentil da criatura branca, que parece se dirigir a ele, identificando-se como o verdadeiro deus guardião do Mar Central. De volta ao convés do navio, seus olhos estão arregalados de admiração. Ele observa o deus guardião bloquear fisicamente o avanço da serpente negra e compreende sua intenção, está os protegendo. Um sorriso de confiança recém-descoberta se espalha por seu rosto. Ele se dirige diretamente à criatura, perguntando ao deus guardião se ele pode afastar o monstro sombrio do navio. Enquanto ele fala, Carlo, vendo as chamas se aproximando do convés, grita um aviso desesperado para Yona ter cuidado. Seu apelo silencioso foi respondido com uma força titânica. O deus guardião, um leviatã branco colossal, chocou seu corpo imenso contra a serpente marinha escura, lançando colunas de água para o alto enquanto o monstro recuava com o golpe. Enquanto a criatura divina lutava em seu nome, Yonatan se dirigiu a ela com calma, oferecendo seus agradecimentos. Ele garantiu ao deus guardião que estaria seguro contanto que mantivesse distância e o instruiu a ficar longe da criatura demoníaca. Observando o garoto comandar uma divindade, a expressão do comandante endureceu com determinação. Um novo pensamento se enraizou em sua mente, agora era a sua vez. Ele tinha certeza de que conseguiria.